Olá pessoal, meu nome é Raíssa Garcia, estou aqui para falar da astrologia védica. O vídeo de hoje é sobre posicionamentos difíceis da Lua, parte 2. Eu fiz um vídeo sobre posicionamentos difíceis da Lua, parte 1, e esse é parte 2. Por que eu decidi fazer esses vídeos? Olha só, eu acredito que a gente tem o livre-arbítrio de escolher. E para a gente escolher, a gente precisa conhecer quem nós somos, quais são as nossas opções. E para quem acredita em astrologia, olhar o mapa vai mostrar uma série de opções para você. Então, se de repente você tem um posicionamento difícil, como no vídeo anterior que eu falei da Lua na casa 6, na casa 8 e na casa 12, se você tem algum desses posicionamentos, existem pontos positivos nesses posicionamentos. Então é isso que eu quero mostrar com esses vídeos. Que mesmo nos posicionamentos difíceis, você pode escolher algo positivo. Não é simples. Em alguns mapas é mais difícil você encontrar a saída para os problemas, mas não é impossível, certo? Então, o meu objetivo com o vídeo passado e com esse vídeo agora é falar das dificuldades, mas mostrar que existe algo bom para se tirar desses posicionamentos. Então no vídeo passado eu falei sobre a Lua nas casas, na casa 6, 8 e 12. E o vídeo de agora eu vou falar dos aspectos. Então olha só. O que é aspecto, primeiro? Aspecto é quando um planeta, ele está ou aspectando aquela casa, ou a casa em si, astrológica, ou ele está aspectando outro planeta. Ele está jogando a energia dele para aquele planeta. E nesse caso aqui eu vou tratar dos planetas maléficos, tidos como maléficos na astrologia, jogando energias para a Lua, certo? Vou me concentrar na Lua, assim como eu me concentrei no outro vídeo. Então, olha só. O primeiro planeta, né, o Graha, que eu queria tratar com vocês era quando o Rahu aspecta a Lua. Como assim aspecta? Olha só. Ou se o Rahu estiver junto com a Lua, na mesma casa, ou se ele estiver olhando para a Lua. Como olhando? Se ele estiver na casa da frente, certo? Eu também passei para vocês quais são os aspectos do Rahu. Depois eu vou retomar esse assunto e mostrar para vocês que posições o Rahu aspecta. Mas por enquanto eu vou ficar só nessa ideia básica. Quando o Rahu estiver junto com a Lua, é considerado aspecto. E quando o Rahu estiver olhando para a Lua, assim como eu estou olhando para vocês agora, também é aspecto. E se torna ainda mais forte quando o Rahu está junto da Lua, na mesma casa, ou quando ele está olhando para a Lua e a Lua olhando para ele, ou seja, um de frente para o outro. Então, o que acontece quando o Rahu está assim, perto da Lua? Outra coisa importante vejam no mapa de vocês se o grau é próximo. Digamos que vocês vejam que, eu tenho o Rahu junto com a Lua no meu mapa. E o grau é próximo. É um aspecto bem próximo. Mas digamos que a Lua está no grau 20 e o Rahu no grau 3. É um aspecto muito distante. O Rahu não está influenciando a Lua tanto assim. A pessoa pode sentir só um pouco, né, os efeitos do Rahu. E por que eu escolhi a Lua? Porque a Lua é um planeta importante para a astrologia védica, tá bom? Então, se o Rahu tá nessa posição que eu tô falando para vocês, o que acontece é que ele amplifica a Lua. Se ele estiver muito próximo da Lua, ele vai amplificar a Lua. Ele vai, de repente, causar... ele vai amplificar as emoções, porque Lua significa suas emoções. Então ele vai expor suas emoções.
De repente o Rahu vai distorcer suas emoções, vai causar ilusões. E talvez também o Rahu cause atitudes impensadas. Você de repente ficou com raiva um determinado dia e aí você exagerou na dose. Normalmente as pessoas que têm lua com Rahu juntos, é observado esse tipo de comportamento. Elas de repente elas exageram na raiva. E isso na verdade é o que o Rahu provoca, é a ideia do Rahu, né? Provoca essa... A lua fica zangada, o Rahu vem e sopra, digamos assim, e amplifica isso aí, amplifica a raiva. Então, amplifica qualquer coisa que a lua esteja sentindo. Se for uma lua muito sensível, vai amplificar isso aí, a pessoa vai se tornar ainda mais sensível. Uma outra coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte, esse posicionamento de Rahu com a lua pode ser observado no mapa principal, no seu mapa natal, né? Ou nos outros mapas. Isa, como assim outros mapas? Na astrologia védica existem 16 mapas, tá? E existem várias técnicas para se olhar o mapa. Então, com o mesmo mapa, você transforma ele em vários outros. Que isso a gente vai discutindo ao longo do tempo. Mas o que eu quero dizer é que se você não encontrar determinados posicionamentos no seu mapa natal, no seu mapa principal, procure no mapa embaixo. No mapa, tem um site que é o www.nad-astrology.com. Nesse site traz dois mapas. O mapa principal vai estar em cima e o mapa considerado, chamado de Navamsha, vai estar embaixo. Esse Navamsha é muito importante e é muito olhado pelos astrólogos. Depois eu vou explicar para vocês exatamente o que é. Ele tem o nome de Navamsha ou D9. O mapa principal é o D1 e esse Navamsha que eu estou falando para vocês é o D9. Normalmente, só para adiantar o assunto para vocês, esse D9 é visto o resultado das suas ações. Aquilo que no final das contas vai resultar. Principalmente se você passou aí dos 28 anos. Bom, mas aí eu comento isso com calma em outro vídeo. Então, caso você não encontre nesse D1, você pode encontrar no D9 esse posicionamento e é aplicável também isso que eu tô falando. Então, olha só, aí vem para as coisas mais pesadas. Lua e Rahu juntos, ou em aspecto, é encontrado nos mapas de pessoas que escolheram, por exemplo, cometer crimes. Eu digo escolheram. Eu não sei se essas pessoas tiveram chance de escolher realmente, tá? Ou se foi destino, ou se nasceram para fazer isso. Mas é encontrado nos mapas dos serial killers, dos assassinos. Ai, meu Deus, Raíssa, eu tenho esse posicionamento, eu vou matar alguém. Não. O que eu tô querendo dizer pra vocês é que, por incrível que pareça, todo mundo tem algum ponto no mapa complicado. Certo? Pode ser um pouco complicado, ou pode ser muito complicado. E os serial killers, eles são gente como a gente. E eles têm distúrbios, né? Não sei como é que a ciência encara isso, mas a astrologia encara como distúrbio da mente. Então, todos os planetas que causam distúrbios na mente faz com que você haja de forma assassina, certo? Raíssa, significa que foi aquilo que eu falei, eu vou matar alguém? Não.
Não, porque existem apoios no seu mapa que te dão outro direcionamento. Aí vem a escolha, né? Aí vem a nossa escolha. Aí vem nossa força pra gente decidir pra onde a gente quer ir. E todo mundo, né? Alguém pode até criticar essa minha frase, mas todo mundo é um homicida em potencial, tá bom? Então, como eu tava falando, o Rahu, aspectando a Lua de alguma forma no seu mapa, vai fazer com que perturbe um pouco a sua mente, de alguma forma. Só que o lado positivo disso é que você pode ser uma pessoa extremamente criativa. Você pode ter uma mente criativa. Você pode ter uma mente voltada para a imaginação. Porque o Rahu, ele é considerado também tudo aquilo que é diferente. Por isso que ele é considerado um ponto, uma graha para assuntos do estrangeiro, de fora do lugar que você nasceu. Porque é tudo aquilo que é diferente, que não faz parte de você, da sua cultura, da sua família. É visto também pelo posicionamento do Rahu. Ele é o elemento desconhecido, que você quer experimentar de alguma forma. Então, quando ele está junto da Lua, o que torna positivo é você pode ter relacionamentos com pessoas estrangeiras, por exemplo. Sua mente pode estar voltada para, eu diria, para coisas do exterior. Para, digamos que esse posicionamento da Lua com o Rahu esteja na casa 12. Casa 12 é visto pessoas espirituais, pessoas que escrevem, que publicam livros, que são bons escritores. Mas por que eles são bons escritores? Não é porque eles escrevem bem, isso aí é visto através de Mercúrio. Mas é porque a mente é imaginativa. A mente fabrica histórias, tem ideias inovadoras. E o Rahu causa isso. Então tem pontos positivos sim. Já vi muito astrólogo falar que Rahu e a Lua faz com que as pessoas tenham vontades materiais, desejos materiais, porque o Rahu é um planeta materialista e causa isso na Lua. A Lua fica querendo mais e mais coisas materiais. Não estou falando comprar coisas, não. Coisas materiais, do plano material. Casar, ter filhos, isso são coisas materiais. Viajar, isso também são coisas materiais. Talvez vocês não percebam isso agora, mas o seu mapa te passa alguma mensagem, seja ela qual for. E basta ter uma maturidade espiritual um pouco maior para enxergar. À medida que vocês forem se interessando pelo tema, estudando, isso vai ser o que eles chamam em inglês de awakening. Que eu não sei bem a tradução em português, eu acho que é acordar, despertar. É isso, despertar. Você desperta a sua consciência para aquilo. E é muito positivo. Quanto mais você despertar a sua consciência para determinados pontos, você consegue fazer escolhas. Na realidade, é trazer aquilo que está escondido à tona. É como se fosse... A astrologia é como se fosse uma psicologia espiritual, né? Traz coisas que estão escondidas no seu inconsciente à tona. Então é isso. Como eu estava falando, muitos astrólogos acreditam que Lua junto com Rahu dá aquela sensação na pessoa de querer aproveitar as coisas materiais que a vida traz. É aquela mentalidade de droga, sexo e rock and roll, certo?
Só que eu desconfio um pouco disso. Eu acho que Lua com Rahu pode ser muito proveitoso para a pessoa e a pessoa pode nem gostar, nem seguir essas coisas, tá? Ser uma pessoa bem normal e seguir o caminho mais espiritual, o caminho mais da imaginação e da criatividade. Inclusive no mapa de uma astróloga, ela mora em Londres, ela tem esse posicionamento de Lua com Rahu no mapa principal. E ela é astróloga e ela ajuda as pessoas, enfim. Se tem alguma coisa por trás, não se manifesta de uma forma positiva, certo? Então era isso que eu queria falar de Lua com Rahu. Bom, agora eu queria falar da Lua junto com Ketu, ou na mesma casa, ou um olhando para o outro. Se você tiver no seu mapa esse posicionamento, Ketu indica tudo aquilo que a gente tem que abrir mão, tudo aquilo que a gente trouxe de uma vida passada e a gente precisa finalizar nessa vida. Então é o chamado karma inacabado. Só que é aquilo que você não tem mais apego. Você já concretizou em vidas passadas e agora você está aprendendo a desapegar. Então, se sua Lua estiver junto com Ketu, a primeira coisa que eu vejo a Lua significa mãe. A primeira coisa que eu vejo é que você precisa, de uma certa forma, se desapegar da sua mãe. Não como uma coisa negativa, tá? Vocês podem se dar muito bem. Inclusive, sua mãe pode ser uma pessoa muito espiritual, mas você e sua mãe precisam encerrar o relacionamento. E como vai ser esse encerramento? Aí é você que vai dizer. É a história entre o livre-arbítrio. E também outra coisa que é bom checar é se esse Ketu, o grau do Ketu e o grau da Lua são próximos. Se é, por exemplo, 2 graus. Digamos que sua Lua esteja no grau 20 e seu Ketu esteja no grau 18. É muito próximo, certo? Eu diria até 3 graus é muito próximo. Depois disso já vai se afastando mais. Então significa que existe um contato aí da Lua com Ketu e existe um karma pendente que precisa ser resolvido. Só que a pessoa que tem Lua com Ketu está indo na direção do Rahu, porque lembra, Ketu e Rahu são opostos. Eles estão sempre opostos. Tem alguns mapas que eles vão estar juntos, mas isso aí é outro assunto. Em geral, eles vão estar separados e exatamente opostos um ao outro, o Rahu e o Ketu. Então, você vai estar indo na direção do Rahu, vai estar deixando o Ketu para trás. Só que, quando a Lua está junto com o Ketu, fica aquela sensação de eu quero aquilo que a Lua representa, mas o Ketu não deixa. Porque o Rahu está aspectando a Lua. Lembra? Se, digamos, sua Lua esteja na casa 1 com Ketu e o seu Rahu está na 7, você vai se mover em direção a 7 por conta do Rahu. Só que o Rahu vai estar aspectando, vai estar de frente para a Lua, certo? Então vai estar querendo as coisas que a Lua proporciona. Só que como o Ketu está próximo, mais próximo, junto, na mesma casa, o que vai acontecer é que o Ketu vai dizer, não, eu não quero. Então vai ficar aquele vai, não vai, certo? Aquela sensação de... como é que eu posso dizer? Pensar numa palavra. É uma sensação meio contraditória. Tá, eu quero, mas eu não quero. Eu quero estar perto da minha mãe, mas eu não quero. Porque o Rahu está aspectando a Lua, né? E o Ketu está próximo. Então, nesse caso aí, o Ketu vence, certo? Porque ele está mais próximo.
Se o Rahu estiver junto com a Lua, com o Ketu em aspecto, com o Ketu olhando para a Lua e para o Rahu vence, porque ele está junto da Lua. É mais ou menos essa a regrinha. Então, se o Rahu está junto da Lua, tem que desenvolver as qualidades da Lua. Quais são? Femininidade, a Lua é um planeta feminino, relacionamento com a mãe tem que ser desenvolvido. Se o Ketu está junto com a Lua na mesma casa, aí é o oposto. Tem que se desapegar do relacionamento com a mãe. Eu não diria desapegar do seu lado feminino. Esse posicionamento é mais difícil para a mulher, porque a mulher, ela é feminina. A ideia é que se desapegar do lado feminino é uma coisa difícil, é uma ideia difícil. Mas olha só, Lua com Ketu é visto que a pessoa, ela sente, as emoções dela são para dentro. Ela não externa, né? É tudo para dentro. É uma pessoa que talvez esconda um pouco suas emoções. Já a Lua com o Rahu é uma pessoa que mostra as emoções, né? Porque o Rahu, ele joga suas emoções ao vento. Então é uma pessoa que se expõe bastante. E Lua e Ketu não. Lua e Ketu, as suas emoções estão para dentro. E aí vamos lá para a parte negativa de Lua e Ketu. Lua com Ketu também é visto nos mapas dos assassinos. Por quê? Porque olha só, é uma perturbação da mente. Pessoas com Lua em Ketu têm mais tendência a entrar em depressão. Então, de repente, uma pessoa deprimida... Vamos falar do assassino, certo? O assassino deprimido. E tem outra coisa. Como Ketu é abrir mão das suas emoções, dizem os astrólogos que quando é visto no mapa de um assassino Lua com Ketu, o assassino é aquele assassino frio, que ele não... Quando ele comete o crime, ele não vê o outro como um ser humano que pode se machucar. Ele simplesmente comete. Porque as emoções dele estão totalmente arruinadas. Mas claro que para ver isso, né, normalmente os serial killers e os outros assassinos, enfim, sem ser em série, existem outras perturbações da mente. Tá? Quanto mais perturbações na mente, mais vai tornando difícil escapar. Mais vai tornando o karma fixo. Que eu pretendo fazer um vídeo sobre isso. Karma fixo é aquele mais difícil de ser mudado. Então essa é a parte dos assassinos. Pessoas normais, comuns, que têm Lua junto com Ketu, eu diria que são pessoas que desenvolvem um lado espiritual muito aguçado. Porque elas trouxeram esse lado de vidas passadas. Então elas têm aí eu diria, uma certa... Talvez uma lembrança de uma vida passada, não sei. O Rahu, ele é mais... A Lua com o Rahu é mais futuro. A pessoa com Lua, com Rahu e a Lua na casa 8, na casa 12, pode ter... Desculpa. Pode ter... pode sentir, de repente, espíritos por perto. Pode ser uma pessoa mais mediúnica, mais sensível sei lá, ao mundo do lado de lá, digamos assim. E Lua com Ketu também, só que de formas diferentes. É visto uma certa mediunidade nessas pessoas. Inclusive, a pessoa que tem Lua e Rahu juntos podem ter tendências a prever o futuro. Podem ter sonhos, podem ter manifestações
espirituais que façam com que essas pessoas consigam ver o que vai acontecer. Então é isso. O lado positivo de Lua com Ketu é a história da espiritualidade, tá? São pessoas que desenvolvem, que trazem a espiritualidade, que são mestres nisso. Ketu junto com a Lua, se ele estiver muito próximo da Lua, em grau, a pessoa vai experimentar o lado positivo e o lado negativo dessa união. Então, se estiver afastado, talvez você sinta, digamos que a Lua e Ketu estejam na mesma casa, mas em graus muito afastados. Você vai sentir só um pouco da união, mas o que você vai sentir mesmo é o posicionamento de Ketu naquela casa. E não a junção dele com a Lua, porque ele vai estar muito distante. Mas se ele estiver próximo, vai sentir os efeitos, certo? Outro planeta que agride a Lua é Marte. Marte, ele tanto pode dar dinamismo à Lua, tanto pode dar energia, quanto ele pode dar agressividade. Ele pode dar agressividade na mente. Então, assim, também é a mesma coisa. Se ele estiver muito perto da Lua, vai influenciar mais. E se ele estiver mais distante, vai influenciar menos. Então, por exemplo, se Marte está olhando para a Lua de frente, Marte está na casa 1 e a Lua está na 7. É um aspecto forte, tá? Se eles estão na mesma casa, também é um aspecto forte. Agora, os outros aspectos de Marte em cima da Lua, na minha opinião, vai mostrar um pouco menos, menos força do que esses dois aspectos que eu mencionei. Então, olha só, é a mesma coisa. Uma mente distorcida, uma mente distorcida pelo Rahu ou pelo Ketu e aspectada por Marte, vai dar aí mais agressividade à pessoa, mais irritabilidade. A pessoa vai tomar atitudes impensadas, principalmente quando é com Rahu e Marte em cima da Lua. Então, é muita coisa acontecendo pra coitadinha da Lua. Só que assim, a parte positiva de ter Marte com a Lua é a história da energia, né? É a história de Marte, ele dá direcionamento, ele dá objetivo para a mente. Então a pessoa de repente focada, não, eu quero fazer isso, eu vou, daqui a 5 anos eu vou estar em determinada posição na minha empresa. Ele dá objetivo e foco, certo? Então tem esse lado positivo. E um outro planeta maléfico, considerado maléfico pela astrologia, que pode influenciar a Lua é Saturno. Então a mesma coisa que eu falei para os outros. Se Saturno estiver próximo da Lua, ele pode mexer aí com suas emoções, ele pode mexer com sua mente. O que Saturno faz? Saturno, ele pode ser mais positivo que Marte, no aspecto da Lua, mas ele pode ser também mais negativo. Por quê? Porque Marte, ele é considerado um planeta sem cérebro. É como se fosse um guerreiro que só age, ele não pensa. Então, quando Marte está em cima da Lua, as pessoas tomam atitudes precipitadas, né? Sei lá, a pessoa acaba o namoro e depois se arrepende. Ou se endivida, não sei. Com Saturno mexe mais no psicológico da pessoa. Saturno dá pensamentos negativos para a Lua, né, para sua mente. E mexe também que Saturno representa medos, nossos medos que todo mundo tem. Então, quando ele está muito perto da Lua, cria muitos medos na pessoa. Tanto junto na mesma casa, quanto Saturno olhando a Lua assim de frente, né? Só que assim, o lado positivo de Saturno, que eu vejo, que aí vem a história de ele ser mais positivo que Marte, é que ele dá estabilidade para a mente.
Ele dá senso de responsabilidade para a mente. Ele dá, talvez te dê uma mãe batalhadora, porque a Lua representa a sua mãe. Então Saturno junto com a Lua, sua mãe pode ser batalhadora, sua mãe pode ser uma pessoa realista, pé no chão. Saturno também dá sabedoria para a mente. Por incrível que pareça, Júpiter é um planeta muito sábio, mas Saturno, ele é também muito sábio porque ele traz a verdade à tona. Ele mostra a pessoa, ó, tá aqui quem você é. E não é muito agradável de ver, mas como é que eu posso dizer? Tem efeitos curativos. Cura a sua alma depois de um tempo, porque você aprende. Então, em relação a todos os outros que eu falei, eu acho Saturno o mais positivo deles, apesar de não ser o mais fácil, né? Não é o mais fácil. A pessoa que tem Saturno de frente para a Lua prejudica os relacionamentos. Por que prejudica? Porque, olha só, quando Saturno está olhando para a Lua, num grau muito próximo, se você for no seu mapa, você vai ver lá, Lua, grau, sei lá, vou chutar, grau 15, e Saturno, grau 16. Ele está olhando ali para a sua Lua, direto. Agora, se Saturno estiver no grau 27, por exemplo, 28, aí já está mais distante da Lua. Mas no grau próximo, o que acontece é, quando Saturno está olhando para a Lua, 7 casas da Lua, 7 representa o quê? Representa a casa do signo de Libra. E o signo de Libra é tudo sobre relacionamentos. É a parte de Vênus que trata dos relacionamentos. Então, se Saturno está 7 casas distante da Lua, vai, de repente, causar medo de público, medo de pessoas, medo de se apresentar em palcos, medo... Assim, normalmente são medos do mundo real mesmo, mas que são medos, não vai te acontecer nada, entendeu? Com o Rahu, os medos são mais... Com o Rahu a pessoa tem medos também. Lua com o Rahu dá um certo medo, mas é medo do desconhecido, medo daquilo que você quer experimentar, você tem atração por aquilo, mas você tem medo. Saturno não. Saturno é provavelmente alguma coisa que você já experimentou e te causou você se sentiu desconfortável. Você de repente se sentiu desconfortável no palco, apresentando alguma coisa. Mas o medo de Saturno vem porque você se sente como se as pessoas estivessem te julgando. Porque Saturno, ele é o juiz do zodíaco. Ele é que mostra a verdade, né? Então você fica com medo de ser criticado. Você fica com medo que as pessoas não gostem de você. Então, assim, essa parte é bem pesada, só que pensa assim, Saturno ele é um planeta que com o tempo ele libera os efeitos dele. Mesmo se ele estiver muito próximo da sua Lua. O que acontece se ele estiver muito próximo da sua Lua é que com o tempo você vai dizer, dane-se, eu vou fazer o que eu gosto. Eu vou fazer o que me faz feliz. Não estou mais preocupado com os outros. E você vai ser bem sucedido porque você vai ter aprendido a lidar com isso. Normalmente Saturno pede um pouco mais de humildade quando ele aspecta a Lua. Então ele pede que você baixe um pouquinho a bola, sabe? Se exiba menos e dá tudo certo. Numa hora alguém vai ver, vai reconhecer o seu talento, mesmo com Saturno junto da sua Lua. E é isso, vai dar tudo certo. Tá bom? Vou ficando por aqui, pessoal, e até o próximo vídeo. Obrigada!